Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu tô aqui de novo para te ensinar tudo o que vai ser essencial para a sua prova. Agora eu vou falar com vocês sobre o conjunto dos racionais e a gente vai voltar naquela parte que eu já contei para vocês sobre as frações. Agora vamos aprofundar um pouco mais nessas frações. Primeiro, o que é uma fração? É um número que ele é escrito nessa forma, A sobre B. Esse A, eu já lembrei que eu já falei com vocês, é o numerador, o norte. O D é o denominador do deixa aqui embaixo. Tranquilo, colocamos o A sobre B. O que a gente não pode esquecer nunca é que o número de baixo ele não pode ser zero. Então lembre-se, B é diferente de zero. Não podemos esquecer isso. Dentro dessas partes das frações, eu preciso falar com vocês sobre esse tópico de frações equivalentes. Qual que é a ideia aqui? Frações equivalentes são aquelas que representam uma mesma quantidade. Então é como se elas fossem as mesmas coisas. Ela representa a mesma quantidade. Podemos encontrá-las multiplicando ou dividindo os termos da fração por um mesmo fator. Como assim? Vamos pegar aqui um exemplo. A fração 2/3. A fração 2/3, ela representa a mesma quantidade que 4/6. Também representa a mesma quantidade que 6/9. Também representa a mesma quantidade que 20/30 avos. O que isso quer dizer? Na verdade, é que vamos pensar numa situação. Se tivesse uma pizza, se você dividisse em 3 pedaços e comesse 2, você ia ficar cheio igual se você tivesse 6 pedaços e comesse 4. Se você tivesse 9 e comesse 6, se você tivesse 30 e comesse 20. Por quê? Porque é a mesma pizza dividida em pedaços diferentes. Então, representa uma mesma quantidade. E essa ideia de achar uma ou outra pela multiplicação de um fator, é só você perceber, ó, daqui para cá, eu multipliquei por 2. Se eu multiplico por 2 aqui também, ó, eu tenho uma fração equivalente. Agora, já daqui para cá, não foi por 2 que eu multipliquei, ó. Daqui para cá, eu multipliquei por 5. Daqui para cá, eu multipliquei por 5. Achei uma outra fração equivalente, mas que também representa a mesma quantidade. Tudo bem? Bom, aqui a gente vai fazer a adição e subtração de frações. Na adição e na subtração, a gente vai ter dois casos. Um caso é quando eu tenho os denominadores iguais. Quando eu tenho os denominadores iguais, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente conservar o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Tá vendo por que eu falei para você que era importante saber os nomes? Se você não sabe os nomes agora, como que você ia fazer essa operação? Então é importante a gente saber essa nomenclatura. No caso aqui, eu tenho o denominador igual, olha lá, ó, 7 e 7. Como que vai ficar a minha operação? Eu vou conservar o denominador, ou seja, conservei o denominador 7. E eu vou somar ou subtrair o de cima. Então aqui vai ficar 2 mais 4, ou seja, 6 sobre 7. Pronto, somei as duas frações. Já olha aqui no exemplo de baixo, eu vou fazer uma subtração. De novo, o denominador é o mesmo. Então eu vou pegar aqui, ó, e dividir por 5, né? Vou manter o denominador e vou fazer 7 menos 4. 7 menos 4 vai dar o quê? Vai dar 3/5. Então ficou aí 3/5. Beleza? Bom, pessoal, continuando aqui com a ideia da adição e subtração de frações. Eu falei para vocês que tinha dois casos. Nesse segundo caso, a gente vai fazer com denominadores diferentes. Qual que é a ideia aqui? A gente vai transformar para denominador igual. Por quê? Porque denominador igual a gente viu que é facinho de fazer. Então a minha ideia agora é transformar a fração para denominador igual. Como que eu vou fazer isso? Para transformar, eu vou fazer o seguinte. O novo denominador, que é sempre o número de baixo, o novo denominador comum será o MMC dos denominadores. Então, ó, tem que lembrar lá daquela aula que a gente aprendeu MMC. Dividimos o MMC pelo denominador e multiplicamos pelo numerador. Este será o novo numerador. É até difícil quando você pensa que você falou a mesma frase, numerador, denominador, tudo junto um tanto de vezes. Mas vamos prestar atenção na resolução, como que a gente faz. O que eu vou fazer? Eu vou transformar essas frações em frações com denominadores iguais. Então eu preciso encontrar um denominador que eu vou colocar aqui, preciso encontrar um denominador que eu vou colocar aqui. No caso, esse denominador, ele será o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Como que calcula MMC? Eu coloco aqui, ó, o 3 e o 4 e vou fazendo a fatoração. No caso, posso dividir por 2, vai ficar 3 e 2. Posso por 2, vai ficar 3 e 1. E aí eu posso por 3, vai ficar 1 e 1. Pronto. Calculei aí o MMC. Quem que vai ser o MMC? O produto desses valores. 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar quanto? 12. Tá bom, então o que é o 12? O 12
é o fator comum aqui, ó, é o denominador comum agora, que eu quero deixar as frações com esse denominador igual. Por que eu posso fazer isso? Por causa das frações equivalentes que eu te mostrei. Então aqui, eu quero pensar numa fração que representa 2/3, mas que o número de baixo seja 12. 12 dividido por 3 dá quanto? 4. 4 vezes 2 dá 8. Então o número aqui de baixo, ó, o número aqui de cima vai ser 8. Por causa dessa regra. Eu costumo falar o seguinte, lembra de uma coisa que chama imã. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Pronto. Se você pegar essa ideia do imã, acabou. Ó. 12. 12 divide por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Pronto. Imã. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Uma outra maneira de você pensar é só você perceber. Do 3 para 12, eu multipliquei por 4. Do 2 para o 8, eu multipliquei por 4 também. Então ficou assim. E aí agora que está denominador igual, eu só conservo o denominador e somo os de cima. 8 mais 3 vai dar quanto? Vai dar 11. Então essa soma ficaria aí 11 sobre 12. Tudo bem? Então, agora a gente vai ver aqui a multiplicação de frações. É muito simples. Para a gente multiplicar a fração, eu só preciso multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, sem segredo nenhum. Eu costumo falar assim, você multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo, não tem segredo. Olha como que vai ficar isso, ó. Vai ficar 2 vezes 3 e embaixo vai ficar 5 vezes 7. Essa é a multiplicação de fração. 2 vezes 3 dá 6, certo? E 5 vezes 7 vai dar 35. Então pronto, fizemos a multiplicação de fração, beleza? Bom, agora a nossa última operação com as frações. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a divisão de frações. Dividir fração parece estranho, mas basta você multiplicar. Multiplicar o quê? A primeira fração pelo inverso da segunda. Mas não era divisão? Sim. Só que para eu dividir duas frações, o que eu preciso fazer é uma multiplicação. Só que agora eu vou multiplicar pelo inverso. Qual que é essa ideia do inverso? Então, ó, eu mantenho a primeira fração porque eu falei, ela não alterou, eu multiplico a primeira fração pelo inverso da segunda. O que é o inverso? Eu troco, quem está embaixo vai para quem está em cima vem para baixo. Então vai ficar aqui, ó, 2 sobre 5. Então, dividir fração é a mesma coisa que multiplicar. Primeira pelo inverso da segunda. Então a gente fala assim, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Só isso. Aqui vai ficar assim, ó, 3 vezes 5 vai ficar 15, 2 vezes 2 ficou 4. 4 sobre 15. Então, essa dividido por essa dá 4 sobre 15. Beleza? Bom, pessoal, terminei aqui com vocês as operações com as frações, certo? Na próxima aula, eu vou falar com vocês agora sobre a potenciação nos números reais. De novo, muito obrigado por terem assistido. Se gostou, não esqueça de deixar o curtir, compartilha com os amigos e não esquece, inscreve lá no canal, ativa o sininho, que aí vai aparecer todos os meus vídeos para você. Muito obrigado, valeu!